Estudos lógicos matemáticos. Eixo 1. Cálculo diferencial integral. Módulo 3, parte 4, de 7. Neste vídeo, você será conduzido através do seguinte assunto: operações especiais entre funções. Função composta e função inversa. Função composta. Chama-se função composta ou função de função a função obtida substituindo-se a variável independente x por uma função. Simbologia: fog de x igual a f de g de x, ou gof de x igual a g de f de x. Observação: atente para o fato de que fog é diferente de gof, ou seja, a operação composição de funções não é comutativa. Exemplo número 1. Dadas as funções f de x e g de x, pede-se determinar gof de x e fog de x. Solução: gof de x é g de f de x, ou seja, no lugar do x do g, devemos colocar a função f. Então, fazendo a substituição, encontraremos 10x mais 15. Fog de x é f de g de x, ou seja, no lugar de x de f, devemos colocar a função g. Fazendo esta substituição, encontraremos 10x mais 3. Observe que fog é diferente de gof. Exemplo número 2. Sendo f e g duas funções tais que f de x igual a x mais b e g de x igual a cx mais d, determine a condição para que a igualdade gof igual a fog ocorra. Solução: fog de x é f de g de x. Fazendo a substituição, encontraremos esta expressão. Gof de x é g de f de x. Também fazendo a substituição, encontramos esta segunda expressão. Como o problema exige que gof igual a fog, então fazemos a igualdade entre as duas expressões. Fazendo as simplificações, encontraremos esta resposta. Exemplo número 3. Sendo f e g duas funções tais que fog de x, 2x mais 1, e g de x igual 2 menos x, determine a função f de x. Solução: sendo fog de x 2x mais 1, temos que f de g de x vale 2x mais 1. Substituindo g de x pelo seu valor, encontraremos esta expressão. Fazendo uma mudança de variável, podemos escrever que 2 menos x é igual a u, sendo u a nova variável. Portanto, x igual 2 menos u. Substituindo, fica f de u igual 2 vezes 2 menos u mais 1. f de u, 5 menos 2u. Portanto, f de x, 5 menos 2x. Função inversa. Função sobrejetora. Dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual seu contradomínio. Em outras palavras, não pode sobrar elementos no conjunto B sem receber flechas. Dizemos que uma função f de A em B é sobrejetora quando, para todo y pertencente a B, existe pelo menos um x pertencente a A, tal que f de x igual a y. A função f é definida como de A em B. Como a imagem são os pontos 1, 2 e 3, f é sobrejetora. O conjunto imagem é igual ao contradomínio. A função g é definida de A em B. Como a imagem são os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, o contradomínio, 1, 2, 3 e 4, ou seja, imagem diferente do contradomínio, g não é sobrejetora. A função f de x igual x ao quadrado, de reais em reais positivo, é sobrejetora. Observe que o contradomínio y são os reais positivos, portanto, o contradomínio é igual à imagem. A função f de x, x ao quadrado, de reais em reais, não é sobrejetora. Por quê? O imagem são os reais positivos
e o contradomínio são todos os reais, não coincidem. Função injetora. A função é injetora se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas, ou seja, dois elementos não podem ter a mesma imagem. Portanto, não pode haver nenhum elemento do conjunto B que receba duas flechas. Dizemos que uma função f de A em B é injetora quando quaisquer elementos x1 e x2 de A implica em f de x1 igual a f de x2, implicando x1 igual a x2. Em outras palavras, quando x1 diferente de x2 em A implica f de x1 diferente de f de x2. A função f é definida de A em B. Como quaisquer elementos diferentes de A possuem imagens distintas em B, f é injetora. A função g é definida de A em B. Como 1 pertence a A, 2 pertence a A, 1 é diferente de 2, e g de 1 igual g de 2, igual a 4. G não é injetora. A função f de x, representada no gráfico seguinte, é injetora. Para cada x distinto, um y distinto. A função g de x, representada no gráfico seguinte, não é injetora. Existem x1 e x2 no domínio, que correspondem a um único imagem. Função bijetora. Uma função é bijetora quando ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Uma função é bijetora quando não sobra elementos sem receber flechas, e cada elemento tem sua flecha exclusiva. A função f de reais em reais, definida por y igual a 3x, é injetora, pois f de x1 diferente de f de x2. Ela também é sobrejetora, pois o conjunto imagem é igual ao contradomínio, igual aos reais. Logo, a função é bijetora. A função g de naturais em naturais, definidas por y igual a x mais 5, não é sobrejetora, pois o conjunto imagem, 5, 6, 7, 8, e o contradomínio, igual naturais, mas é injetora, já que g de x1 é diferente de g de x2. Então, essa função não é bijetora. Função inversa. Definição. Dado uma função f de A em B, se f é bijetora, então define-se a função inversa, f elevado a menos 1, como sendo a função de B em A, tal que f a menos 1 de y igual a x. É óbvio, então, que, para obter a função inversa, basta permutar as variáveis x e y. O domínio de f a menos 1 é igual ao conjunto imagem de f. O conjunto imagem de f a menos 1 é igual ao domínio de f. Os gráficos de f e f a menos 1 são curvas simétricas em relação à reta y igual a x, ou seja, a bissetriz do primeiro quadrante. Exemplo número 1. Determine a inversa da função definida por y igual a 2x mais 3. Solução. Permutando as variáveis x e y, fica x igual a 2y mais 3. Explicitando y em função de x, vem 2y igual a x menos 3 ou y x menos 3 sobre 2, que define a função inversa da função dada. Exemplo número 2. A função f de reais em reais, definida por f de x igual a x quadrado, é inversível? Em caso afirmativo, qual a sua inversa? Solução. Já sabemos que somente as funções bijetoras são inversíveis, ou seja, admitem função inversa. A função f de x igual a x ao quadrado, definida em reais, não é injetora, pois elementos distintos possuem a mesma imagem. Por exemplo, f de 3 igual a f de menos 3, que vale 9. Somente por esse motivo a função não é bijetora e, em consequência, não é inversível. Observe também que a função dada não é sobrejetora, pois o conjunto imagem da função f de x igual a x quadrado
é o conjunto reais positivos, os números reais não negativos, o qual não coincide com o contradomínio dado, que é igual reais. Exemplo 3. A função f de reais menos 2 em reais menos 1, definida por f de x igual x mais 1 sobre x menos 2, é inversível? Em caso afirmativo, qual a sua inversa? Solução. A função definida por reais menos 2 é injetora, pois elementos distintos possuem imagens distintas. Por exemplo, f de 3 é igual a 4. É diferente de f de 5, que é igual a 2. A função dada é sobrejetora, pois o conjunto imagem é o conjunto reais menos o elemento 1, coincidente com o contradomínio. Assim, aplicamos a inversão de variáveis. Na equação de y, substituímos onde existe x, colocamos y, onde existe y, x. Fazendo todas as operações necessárias e isolando y novamente, chegaremos à função inversa. Muito bem, pessoal, encerramos a parte 4 de 7, do módulo 3 de Cálculo Diferencial e Integral, eixo 1 de Estudos Lógicos Matemáticos. Um abraço de toda a equipe.